Meus irmãos, a cada domingo nós temos o bom costume, né, e também o privilégio de confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. E quando nós confessamos essas palavras, nós não estamos dizendo ou confessando que acreditamos em uma série de teorias vazias, ou pensamentos ou ideias humanas. Na verdade, nós estamos confessando a nossa fé em uma pessoa, em um ser divino, no Deus Altíssimo e Soberano. Nós estamos confessando, irmãos, e vamos fazer isso depois da pregação, a nossa fé no Deus vivo, num Deus que estabeleceu comunhão com... na verdade, uma expressão da nossa fé neste Deus que é divino, todo-poderoso e que se revela em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. É uma confissão de fé trinitariana, né? Que expressa o que a igreja crê, não somente acerca das obras deste Deus, mas acerca da sua fé pessoal neste próprio Deus. Irmãos, o credo apostólico, ele não foi elaborado pelos apóstolos, ele não tem esse nome porque foram os apóstolos quem o compuseram, mas ainda nos primeiros séculos, era um resumo da fé cristã ensinada pelos apóstolos, que era usada para as pessoas que estavam entrando na igreja professar a sua fé e serem recebidas na comunhão do povo de Deus. Foi um documento necessário para combater exatamente determinados teólogos que negavam a doutrina da divindade de Cristo, como por exemplo Ário, né? Então, o credo apostólico, ele expressa aquilo que a igreja confessa ao longo de todos os séculos, acerca da sua fé neste Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E a nossa confissão, que vai destrinchar este credo, que vai explicá-lo ao longo dos domingos seguintes, ela mostrando que esse Deus triuno, ele se manifesta nas suas obras poderosas, mas também na revelação da sua palavra. Eu queria destacar esses dois pontos aqui. A nossa confissão acerca do Deus triuno, ela se expressa por meio daquilo que ele faz, nas suas obras poderosas. É o primeiro ponto que nós vamos observar aqui com os irmãos. Irmão, se você fizesse uma pesquisa e saísse por aí perguntando às pessoas: você acredita em Deus? A grande maioria certamente diria que sim, eu acredito em Deus. Mas se você aprofundasse a sua pergunta e perguntasse assim: você acredita em um Deus triuno, que ao mesmo tempo se revela como Pai, Filho e Espírito Santo? Talvez algumas pessoas ficassem confusas, sem saber o que você estava dizendo. Ou talvez, se você perguntasse: você acredita num Deus que realiza obras poderosas, como a criação, a ressurreição, a descida do Espírito Santo? Certamente muitas pessoas iam ignorar aquilo que você estava perguntando. Para muitas pessoas, Deus, ele é real. Deus, ele é um ser altíssimo, superior, que existe. Porém, irmãos, muita gente que, apesar de dizer eu acredito em Deus, elas vivem como se realmente Deus não existisse. Isso é uma questão muito séria. Muitas pessoas, elas não, embora digam eu acredito em Deus, elas não conhecem Deus como ele realmente é. E elas não se importam com Deus na sua própria vida. Para muitas pessoas, Deus é um ser superior, mas distante do homem. É um Deus que é ele no lugarzinho dele e o homem no seu lugar. Não precisa haver uma conexão entre Deus e o homem. Então, isso mostra que, para a maioria das pessoas, infelizmente, Deus é um ser
que, embora eles digam, eu acredito nele, é um Deus ausente da atenção e do interesse da maioria dos seres humanos. Irmãos, às vezes isso é uma tentação para nós crentes, que conhecemos a palavra de Deus, que afirmamos crer nesse Deus triuno. Muitas vezes, embora nós compreendamos e afirmemos a nossa fé na Bíblia, podemos cair na tentação de viver como se Deus não existisse, negando com as nossas obras pecaminosas. Quantas pessoas, irmãos, a cada domingo, vêm à igreja, presta culto a Deus, depois volta para casa e vive como se Deus não existisse. Não abre nem a Bíblia para meditar na sua palavra, vive uma vida ímpia, ignorando a Deus, se afastando dele, como era nos dias de Noé. É assim também nos dias de hoje. Pessoas que dizem, eu creio em Deus, pessoas que até usam o nome de Deus, principalmente na hora do desespero, mas que não conhecem a este Deus verdadeiramente. E, portanto, elas não podem se alegrar nas poderosas obras deste Deus. Meus irmãos, no dia em que o povo de Israel estava comemorando a festa do Pentecostes, que era uma das festas do povo de Deus, havia ali em Israel judeus de várias localidades para celebrar essa festa. E aqueles judeus que conheciam todo o Antigo Testamento, eles conheciam o Deus vivo, o único Deus de Israel. Eles sabiam, pelas experiências dos seus antepassados, que esse Deus, ele sempre manifestou o seu poder através de suas grandes obras. Lembre-se do Êxodo, como Deus atuou poderosamente para tirar o seu povo dali, como Deus também atuou poderosamente para introduzir Israel na terra prometida. Eles conheciam as grandes obras de Deus. Porém, muitos deles, exceto aqueles que acreditaram na pregação do apóstolo Pedro e se converteram, muitos deles ainda não percebiam o sentido real das obras poderosas de Deus. Como, por exemplo, o que aconteceu naquele dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo na igreja de Cristo. Mas, pelo menos, eles conheciam a Deus, eles acreditavam em Deus, e eles entendiam que esse Deus realizava obras com poder. Então, quando o nosso catecismo começa a explicar essa doutrina do Deus triuno, ele não faz em termos abstratos, em termos que são filosóficos ou inalcançáveis para o nosso entendimento, mas ele o faz apontando diretamente para as obras de Deus. Irmãos, veja como é a resposta à pergunta, como esses artigos do credo apostólico são divididos. E a resposta, ela não é uma resposta vazia, seca, como se dissesse assim: o credo se divide em 3 partes. A primeira parte, Deus Pai; a segunda parte, Deus Filho; a terceira parte, Deus Espírito Santo. Mas a resposta, irmãos, ela envolve a nós. Ela aponta para esse Deus glorioso, mas também nos envolve nessa resposta. O credo se divide em 3 partes. A primeira é sobre Deus Pai e a nossa criação, a sua obra poderosa pela qual Ele nos criou. A segunda parte é sobre Deus Filho e a nossa redenção, a forma como Jesus nos libertou do pecado. E a terceira parte é sobre Deus Espírito Santo e a nossa santificação. Então nós aqui estamos não só confessando a nossa fé no Deus triuno, mas naquilo que Ele realizou e executou em nosso favor, ou seja, Ele manifesta que é esse Deus triuno, todo-poderoso, e que se revela em 3 pessoas distintas por meio das suas obras. E nós vamos ter, se Deus assim permitir, todo o tempo do mundo para tratar cada uma dessas obras específicas de cada uma dessas pessoas, a partir do dia do seu 9 até, se eu não me engano, até o dia do seu 22,
do catecismo, nós vamos lidar com essas explicações do credo apostólico. Então, é um Deus que é poderoso, irmãos. Nós cremos um Deus que é poderoso nas suas obras. Obras estas que envolvem a criação, a redenção e a consumação final de todas as coisas. Então, nós não estamos lidando com um Deus que é um ser impessoal, ausente, mas num Deus que se relaciona com o homem, num Deus que age, num Deus do qual nós dependemos não somente para viver, sobreviver na terra, mas também para sermos libertos do pecado e salvos. Creio em Deus Pai, né? Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a primeira parte da nossa confissão. Nós cremos que em Deus o Pai está a origem, o início, o gênesis de todas as coisas. Nada, irmãos, e nem ninguém que existe e se move neste mundo existe por conta própria, mas é fruto do poder de Deus, da sua vontade soberana. Ele falou com poder, diz a Bíblia, e tudo do nada se fez. Então, o catecismo coloca essa doutrina do Deus Pai e Criador como uma verdade muito pessoal para nós. Por isso ele fala de Deus o Pai e da nossa criação, mostrando assim que nós não somos frutos do acaso, que nós não surgimos de uma evolução natural das espécies por conta própria, mas você e eu devemos a nossa existência, a nossa vida a este Deus Pai Todo-Poderoso, que no tempo determinado por Ele nos trouxe a este mundo. Ele nos trouxe a existência e nos colocou nesta terra de modo assombrosamente maravilhoso. Você lembra das palavras do salmista no Salmo 139? Que Ele nos formou no ventre da nossa mãe, Ele nos teceu, Ele nos fez de modo especial e maravilhoso no ventre da nossa mãe. Se não fosse Deus, o Pai, o Criador, irmãos, não existiríamos e nem estaríamos aqui vivendo. Cada vida humana é um presente gracioso desse Deus soberano, no qual, como diz o apóstolo Paulo, no seu sermão em Atenas, no qual vivemos, nos movemos e existimos. E Ele não só criou do nada tudo, mas Ele governa e sustenta todas as coisas. Ele não é como alguns pensam, né? Como o relojoeiro que fabrica um relógio, coloca ali a pilha, dá corda e aquele relógio agora vai, por conta própria, funcionar. Ele não faz assim com a sua criação. Criou e deixou o mundo jogado à sua própria sorte. Não, Ele manifesta o seu poder, determinando não só o número dos nossos dias, mas também conduzindo-nos a cada dia, preenchendo a nossa vida, direcionando os nossos caminhos, nos cercando de todos os lados com a sua mão paternal, como o salmista também afirma no Salmo 139. Mas também nós cremos no Deus Filho e na sua obra de redenção. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor. Em Cristo está, irmãos, a nossa única esperança de redenção. A obra que Ele realizou, desde a sua concepção no ventre da Virgem, até a sua ascensão aos céus e envolvendo também o seu retorno glorioso, todas as suas obras constituem-se no único fundamento da salvação do pecador. Nós pecamos em Adão, nós caímos, nós nos tornamos inimigos de Deus, nos tornamos culpados, corrompidos
incapazes agora de salvar a nós mesmos com as nossas próprias forças ou com os nossos métodos. E vendo-nos nessa condição miserável, o Pai, em sua misericórdia, enviou o seu Filho ao mundo, Cristo, que veio trazer a nossa redenção, que veio abrir o caminho de volta para Deus o Pai e nos reconciliar com Ele, como Ele mesmo afirmou por mais de uma vez, acerca do propósito da sua vinda ao mundo. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. O Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate por muitos. Este Filho do Homem, ou esse Deus Filho, ele é Cristo, Jesus Cristo, aquele que se tornou um de nós, com toda a natureza humana, assumindo a nossa natureza em todos os seus aspectos, exceto na questão do pecado, para se tornar aquele mediador perfeito, lá descrito no dia do Senhor 6, aquele que vem para ser o redentor da igreja, o único mediador entre Deus e os homens. Então ninguém pode ser remido do seu pecado, ninguém pode entrar no céu e receber a vida eterna, senão por meio da obra do Deus Filho. E somente abraçando-o pela fé, como nosso Salvador pessoal, como o nosso cabeça, o cabeça da igreja a quem devemos obediência, é que podemos desfrutar dessa gloriosa salvação. Mas também nós cremos no Deus Espírito Santo e na nossa santificação. No dia de Pentecostes, as 3 pessoas estavam envolvidas em todos os acontecimentos sobrenaturais daquele dia. Mas o Espírito Santo se destaca aqui, irmãos, porque ele é aquele que é derramado. O Espírito Santo é aquele que vem com poder para purificar e santificar um povo para Deus. Então Deus, ele não dá ao homem, como algumas pessoas entendem erradamente, uma chance para este homem salvar a si mesmo. Não, ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja, porque ninguém por si mesmo pode voltar-se para Deus. Qual é a figura que a Bíblia fala do homem no seu estado de pecado? Morto em seus delitos e pecados. Então o Espírito Santo, ele vem com poder para regenerar, ressuscitar o homem para uma nova vida, santificá-lo para fazê-lo servir a Deus novamente. Então o Espírito Santo é o Deus da nossa santificação pessoal. O Espírito Santo é aquele que aplica a obra de Cristo em nós. O Espírito Santo é aquele que procede tanto do Pai quanto do Filho para restaurar pecadores para a glória do nosso Deus. A obra dele de regeneração, de santificação, é uma obra tão poderosa, irmãos, quanto a obra da criação e a obra da ressurreição dos mortos. O Espírito Santo, ele pega pessoas mortas e as faz reviver novamente, como aquela figura de Ezequiel 37 nos ensina acerca daquele vale de ossos secos, que não havia mais nenhuma esperança. Imagine um vale de ossos secos, esqueletos já ali expostos, ossos estragados, e ele renova, dá vida novamente, pelo poder do Evangelho. Ele pega pessoas, pecadores indignos, e os transforma em vasos de honra nas mãos do Senhor. Quando a gente vê pessoas que viviam na imoralidade, na incredulidade, uma vida marcada por pecados terríveis, e você vê essa pessoa servindo a Deus, transformada, só pode atribuir a obra do Espírito Santo. Você mesmo é resultado da obra do Espírito Santo. Então, nós cremos no Deus triuno,
a partir da forma como ele realiza as suas obras. Veja, sem o Pai e a sua criação, nós não existiríamos. Sem o Filho e a sua obra de redenção, nós estaríamos ainda debaixo da maldição do pecado. Sem a obra do Espírito e a sua santificação, nós ainda estaríamos vivendo mortos em nossos delitos e pecados. Então a criação, a redenção e a santificação da igreja, dos crentes, estão fundamentadas unicamente na obra poderosa deste Deus que chamamos Deus triuno. Se revela em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Devemos proclamar essa doutrina para não só nos defendermos dos ataques de Satanás contra essa doutrina, não somente para nos mantermos unidos na verdade, mas também para o nosso refrigério, o nosso consolo. A nossa vida, irmãos, a nossa salvação, ela depende desse Deus Todo-Poderoso, que se revela em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, confessar: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo. É uma coisa. Agora, evidenciar esta fé, colocando-se confiantemente debaixo do cuidado do Pai, sem viver ansioso pelo dia de amanhã, colocando-se em contentamento diante da obra perfeita de Cristo, o Filho, e também deixando-se ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo. É isso que vai mostrar que nós realmente cremos neste Deus triuno. Porque, como eu disse, alguém pode dizer: eu creio em Deus, eu acredito que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas ao mesmo tempo nega o Senhor com as suas obras pecaminosas. Irmãos, veja, tem muita gente que até quer separar este Deus e as obras deste Deus, quer participar dos benefícios de algumas obras, mas não de uma pessoa da Trindade, mas não da outra. Por exemplo, tem muita gente que quer a redenção que Cristo ganhou, mas não quer a santificação que vem do Espírito Santo. Você deve conhecer pessoas assim. Eu quero os benefícios da cruz, eu quero o perdão dos pecados, eu quero ir para o céu, mas não quer se santificar, se comprometer com o Senhor, em ser fiel a Ele. Eu aceito o perdão que vem do Filho, mas eu quero viver a minha vida. Eu não quero que o Espírito Santo me santifique, eu não quero lutar contra o pecado. É impossível, irmãos, alguém pensar viver dessa forma e dizer que é salvo. Porque nós ou compartilhamos de toda a obra de cada pessoa da Trindade, ou não compartilhamos de nenhuma delas. Ou estamos verdadeiramente unidos a esse Deus triuno, ou estamos fora da comunhão com Ele. Então Deus revela a sua glória como Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, em suas obras, mas também na revelação da sua palavra. É o que nós vamos ver agora na próxima pergunta e resposta. A pergunta 25, né? Se existe um único Deus, por que você fala de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? A confissão acerca da Trindade não é uma confissão confusa? Como entender que três pessoas distintas são um único e verdadeiro Deus? A Bíblia fala de um único e verdadeiro Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
O versículo central, a passagem mais importante para os judeus do Antigo Testamento é Deuteronômio 6, 4, que é conhecido como Shemar. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, é o único Deus. Os deuses das nações são deuses falsos, que nada podem fazer, como Baal, Dagon e tantos outros. Mas o único Deus é o Deus de Israel. E Paulo vai dizer a mesma coisa quando ele escreve aos Coríntios, dizendo: olha, pode haver muitos falsos deuses, mas o Deus verdadeiro só existe um. Paulo fala para os Coríntios. Então, se existe apenas um ser divino chamado Deus, por que falamos de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Irmãos, nem o catecismo ele quer explicar isso de forma... como é que eu posso dizer? O catecismo ele não se preocupa em explicar isso detalhadamente. Se alguma doutrina é inexplicável para nós e incompreensível para a nossa mente finita e limitada, é a doutrina da Santíssima Trindade. É uma questão de fé, isso aqui. Nós não podemos compreender a Deus em sua plenitude, nem tampouco explicá-lo detalhadamente. Não podemos entender completamente as profundezas e as complexidades do ser divino, da Santíssima Trindade. Pelo menos não aqui e agora, na nossa existência. Tem um artigo nosso aqui, eu acho que é o artigo 8, o artigo 9 do... Deixa-me ver aqui, artigo... É o artigo 8 e 9 da Constituição belga. Ele vai mostrar, irmãos, que essa doutrina ela vai ser totalmente compreendida por nós na eternidade. Deixe-me ver, é bem pequeno o parágrafo, diz aqui: embora tal doutrina da Trindade ultrapasse o entendimento humano, na vida presente cremos nela alicerçados na palavra de Deus e esperamos usufruir do seu pleno conhecimento no céu. No céu. Agora, o fato de Deus ser incompreensível nesse sentido, de não podermos alcançá-lo e conhecê-lo totalmente em sua plenitude, não significa dizer que nós não podemos conhecê-lo, porque ele se revelou a nós na sua palavra. E a palavra revela Deus dessa maneira, como Deus que é um, mas que subsiste, existe, se mantém em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Está além da nossa imaginação. Mas é uma verdade bíblica que requer fé da parte do povo de Deus. Três pessoas distintas. É muito importante essa palavra distintas aqui, irmãos, porque ela vai de encontro a uma heresia que surgiu ao longo da história da igreja, que era que Deus é um, mas ele se manifesta de três formas. Ou seja, é um único Deus. No Antigo Testamento ele se revelou como Pai, no início do Novo Testamento como Filho, e a partir do Pentecostes como Espírito Santo. Nós não cremos nisso. Três modalidades, Não, são três pessoas distintas. O Pai não é o Filho. O Pai não foi aquele que assumiu a carne humana. O Pai permaneceu no céu, ele é Espírito. Mas o Filho, a segunda pessoa da Trindade, é quem veio e se deixou ser concebido no ventre de Maria e assumiu a nossa natureza. O Espírito não é o Pai, não é o Filho, mas ele veio da parte do Pai e do Filho. Ele foi derramado no dia de Pentecostes. Então, é o único e verdadeiro Deus na sua essência, no seu ser. Eles participam da mesma glória divina, mas também é um único e verdadeiro Deus no seu propósito.
Não há desentendimento, não há desarmonia entre as três pessoas da Trindade. Sempre há uma coerência, uma harmonização de propósito naquilo que eles se propõem a fazer. Então a Bíblia fala sem nenhuma complicação dessas três pessoas distintas. Por exemplo, aqui em Atos 2, nós vemos a revelação das três pessoas da Trindade, como a gente também pode ver isso no batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, que foi o Filho que estava no rio sendo batizado por João Batista, foi o Espírito Santo que se revelou em forma de pomba e desceu sobre ele, e foi o Pai quem clamou das alturas: esse é o meu Filho amado. No ato da concepção de Jesus no ventre de Maria, o Pai e o Espírito Santo estavam envolvidos, mas quem foi gerado foi o Filho. E aqui no Pentecostes, o que é que o apóstolo Pedro diz na sua pregação? Atos 2, 32, 33, Pedro diz assim: a este Jesus que vocês crucificaram e mataram, Deus o ressuscitou, nós somos testemunhas disso. Aí ele continua: sendo exaltado à direita de Deus, falando do Filho, sendo exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, e derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Ou seja, irmãos, nós temos aqui Pedro mencionando as três pessoas da Trindade. O Filho exaltado à direita do Pai, o Espírito sendo derramado sobre a igreja. Três pessoas distintas, unidas em essência, unidas em ação, unidas no propósito, mas distintas na pessoalidade de cada uma delas. Pedro não se preocupa aqui em fazer uma discussão teológica sobre a doutrina da Trindade. Ele parte do princípio que esse Deus ele se revela assim. Ele aponta para essas três pessoas atuando no dia de Pentecostes. Então isso é aquilo que confessamos, irmãos, na palavra de Deus. Por mais que ultrapasse o entendimento humano, nós entendemos que esse Deus triuno, ele subsiste em três pessoas distintas, e isso é a razão do nosso consolo, da nossa esperança, para esta vida e para a futura. Então, acreditar verdadeiramente em Deus, é acreditar num Deus que é triuno. Os judeus não entendem assim, os que não creram ainda na fé cristã, os muçulmanos também não entendem assim, essas seitas antitrinitarianas, como o Testemunho de Jeová, também não entendem assim, mas nós cremos a partir da Bíblia, que existe um único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra, como Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que vem até nós com a sua graça salvadora. Um Deus que não podemos ter uma pessoa em detrimento da outra. Que não podemos quebrar essa unidade da Trindade. Esse é o ensino da palavra de Deus. Porque o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, por causa da promessa do Pai e por causa da obra do Filho. Cristo concluiu a sua obra e agora era a obra do Espírito Santo para aplicar a obra de Cristo no coração dos pecadores. Porque o Filho se encarnou e veio até nós, Filho de Deus. Porque o Pai o enviou, o Pai o trouxe até nós. Veja como uma doutrina está conectada a outra doutrina, e uma pessoa a outra pessoa. Você só pode dizer, Jesus é o meu Senhor, se for pela obra do Espírito Santo. Então, irmãos, é isso que nós testificamos na Escritura.
Há muitas outras passagens que a gente poderia citar aqui, que poderia ser usada como texto para essa pregação acerca da Trindade. Como, por exemplo, a grande comissão que nós abordamos hoje no estudo pela manhã, quando o Senhor manda a igreja fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos pensar naquelas palavras que recebemos no final do culto, a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Meus irmãos, o Pai nos fez e cuida de nós. O Filho nos remiu do poder do pecado e do diabo. O Espírito Santo nos regenerou e habita em nós para nos santificar para Deus. É isso que nós cremos. E é neste Deus triuno nas suas obras que nós depositamos a nossa esperança. É claro que há muitos que se opõem a essa doutrina. Há muitos que negam a divindade do Filho e do Espírito. E até questionam a existência do Pai, que Deus não criou do nada todas as coisas. A criação, ela surgiu de uma explosão cósmica, ou talvez da evolução das espécies, por si mesma. O mundo criou a si mesmo. Não, Deus do nada fez tudo o que existe. E a obra mais perfeita de Deus, eu e você, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. Meus irmãos, a criação, ela tem sido negada. A necessidade de salvação também. Não. Nós precisamos desse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, para nos remir de todo e qualquer pecado. Portanto, irmãos, alegremo-nos e louvemos a este Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, poderoso em suas obras e revelado a nós em 3 pessoas distintas. Então, regozije-se na promessa do Pai, na obra perfeita do Filho e na presença santificadora do Espírito Santo. A esse Deus glorioso, tão rico em si mesmo, que existem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, seja da nossa parte, com devoção, o louvor, a honra e a glória, pelos séculos e séculos. Amém.